um dos itens de maior importância na produção de bolos. Esse item nosso é a farinha de trigo. Embora existam vários tipos de farinha de trigo aqui em nosso país, como é que eu sei a farinha de trigo ideal para iniciar a nossa produção? A farinha de trigo ideal, para um bolo macio, gostoso, ela teria que ter de 5 a 8% de proteína. Poxa, então é fácil, porque eu vou lá no mercado e sempre olho, a maioria delas tem 7. Então, esse 7 que tem nas informações nutricionais, que tem na embalagem de farinha de trigo, não é o teor real de proteína da farinha de trigo. E sim, aquele 7 que você vê lá, veja que ele está em cima de um percentual VD lá. Aquilo lá é o valor diário, ou percentual para uma dieta estipulada de acordo com a tabela nutricional. Vou botar uma foto aí e circundar para você ver como é que é, tá? Então, como é que eu faço, Calazans, para saber o teor de proteína da farinha que eu vou utilizar? O teor de proteína da farinha é só você pegar a porção que está lá em cima e dividir pela quantidade de proteína. Geralmente está lá 50 gramas a porção e aqui embaixo 5 gramas de proteína. 50 dividido por 5 dá 10%. Então, veja bem, então a maioria das farinhas nossas aqui, 10%. Poxa, Calazans, então não vai ficar um bolo gostoso? Você falou que tem que ser de 5 a 8. Olha só. Para o nosso paladar, porque a gente está acostumado, 10% está ótimo para a gente poder estar utilizando a farinha. Então vá no mercado, dê uma olhada lá, se por acaso tiver alguma que está com um percentualzinho um pouquinho melhor, você compra essa daí e faça o teste. O que impacta bastante na nossa produção de bolo. A cor da farinha, porque a textura nós vamos peneirar tudo ela, vai ficar praticamente a mesma coisa, tá? Mas como é que eu vou saber então a cor da farinha se o saquinho está fechado? Bom, compra e começa a avaliar. Poxa, hoje eu comprei a Dona Benta, estava legal. Hoje eu comprei a Sol, estava legal. Ela vai seguir padrão, ela não vai ficar oscilando muito, tá? Existem várias farinhas. Qual é a diferença de uma de outra? Aquela com teor de proteína mais baixo você utiliza para fazer bolo, as mais altas você utiliza para fazer pães. A farinha de 1 kg pode ter um teor proteico e a farinha de 5 kg pode ter valor proteico diferente. Por exemplo, eu uso para fazer panetones de fermentação natural e pães de fermentação natural a Venturelli, que ela tem um percentual acima de 10. Tá? A de 1 kg tem um percentual e a de 5 kg ela tem outro percentual. Também uso uma Belarina que ela tem acima de 13%. E para os nossos bolos, Calazans, o que você usa do bolo de verdade da sua loja? Para o bolo de verdade da nossa loja, eu uso a farinha Venturelli para o pão. E para o bolo, eu uso a farinha Dona Benta. Tá? Já testei outras farinhas, já usei outras farinhas, a minha preferência é a Dona Benta. É mais difícil de encontrar nos mercados, mas como eu tenho fornecedor que eu compro em grande volume, em sacas, então é mais fácil a farinha Dona Benta. A farinha Sol também é muito boa, mas veja bem, olha qual é a farinha que você tem na sua região, aquela que você encontra mais fácil, para você não ficar trocando de farinha toda a hora, né? Porque isso também pode impactar no seu bolo. Alguns cuidados que eu tenho que ter com a farinha. Olha, eu já falei para vocês, mas vou só relembrar, tá? Tá aqui esse monte, é um roteiro que eu quero falar para você de uma maneira mais natural, espontânea, e eu também não quero ficar enrolando demais, então tá aqui só para mim saber quais são os tópicos que eu tenho que falar. Então, quando eu compro a farinha, como a gente usa em volume grande, chegou a farinha, a gente peneira ela e coloca dentro de uns potes. Geralmente eu troco esse pote uma vez, 2 vezes por dia, com um novo pote. Toda vez que eu coloco farinha eu peneiro. E como ela sai muito rápido, não há necessidade de ficar peneirando toda vez que eu vou produzir o bolo. Então o que eu aconselho para você aí na sua casa? Comprou a farinha? Peneira ela, coloca ela num pote de vidro, de plástico, que fica mais fácil para você, melhor. Deixa ela bem guardadinha no lugar que não tenha muita umidade. E aí toda vez que você for fazer bolo, você pega e peneira aquela quantidade que você vai precisar. Ajuda. Então qual que é a finalidade de peneirar a farinha? Primeiro, se tiver alguma coisa grudadinha ali, ela já
tira aqueles gruminhos. Se tiver alguma impureza também já aparece, se tiver alguma sujeirinha ela também já aparece, você já descarta algumas impurezas. Pronto, vamos assim dizer, tá bom? Às vezes você cortou o saquinho de papel e vê um pedacinho da embalagem ali, isso pode acontecer. Então, com relação a guardar a farinha, peneira e guarda, e toda vez que for utilizar, faz isso daí, tá? Existe a farinha tipo 00 e a tipo 1. A tipo 1 é a mais comum utilizada aqui nos nossos mercados, igual eu falei para vocês. Essa farinha 00 eu já vi na Argentina, que eu já trouxe uma vez. Realmente a diferença no bolo é muito grande. Já uma cliente nossa trouxe uma para mim do Paraguai. Também é uma diferença muito boa. Dependendo da receita que você utiliza, vai ser maior ou menor a percepção dessa diferença, tá? Então, farinha 00 seria ideal, essa é mais difícil encontrar no nosso país, mas quando você encontra ela num valor um pouquinho mais alto. Então, fica difícil repassar isso para a ponta final, tá bom? Então, já expliquei para você como é que você faz os cálculos, né? Pega o valor da porção, que está lá em cima, 50 gramas, e aí a quantidade de proteína, 5 gramas, 50 dividido por 5 dá 10, então você sabe ali que vai ter 10% de proteína na sua farinha. E aí essa proteína 10% é o padrão nosso para fazer. Ideal seria de 5 a 8, mas é mais difícil encontrar, tá? Uma outra polêmica relacionada à farinha de trigo é a questão do glúten. Então veja bem, vou até pegar uma forminha aqui, ó. Eu tenho na minha loja hoje, eu tenho bolo sem farinha de trigo. É o nosso bolo de milho, é feito do milho mesmo, ele é mais molhadinho, ele lembra uma pamonha, é um show esse bolo. Mas ele é sem farinha de trigo. Eu posso falar que ele é sem glúten? Não, gente, eu não posso falar que é sem glúten. Sabe por quê? Porque o glúten é uma partícula. Se eu assar meu bolo de cenoura, por exemplo, de laranja, que é o nosso campeão de venda, se eu assar o nosso bolo de laranja aqui, que ele vai farinha de trigo, pronto, assei ele aqui. Aí terminei de assar, desenformei ele, tudo bonitinho, lavei a forminha, deixei secando ela em cima do forno, temperatura alta, pronto. Agora eu vou fazer o bolo de milho, sem farinha de trigo, então vai ser sem glúten. Não, gente, não vai. Uma vez usado uma forminha com farinha de trigo, ela vai ter glúten. O forno vai ter glúten. A colher, a espátula, o bol, a bacia que eu misturei tudo, se tinha farinha de trigo, vai ter glúten também. Então é por isso que eu não posso dizer que eu faço o bolo sem glúten, eu faço sem farinha de trigo, tá? Ah, mas tem como descontaminar? Sim, tem como descontaminar, mas é um processo moroso e você tem que fazer aí algumas horas sem ter entrada de trigo na sua cozinha para você falar que o seu produto é livre de glúten. Não é nem horas, né? São questão de dias, tudo bem? Então, a gente pode fazer bolo sem farinha de trigo, sem glúten, só se você adotar. A partir de hoje, não entra mais farinha de trigo na minha casa e vou tocar o barco para frente. Aí sim você pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Outra coisa relacionada a farinha de trigo e glúten. Posso pegar a farinha de trigo que tem na minha receita, de qualquer bolo, e substituir por farinha de arroz? Eu já fiz o teste, tá? Eu não gostei do sabor. Nós ficamos a loja vai fazer 4 anos, nós ficamos quase 2 anos, 2 anos e meio, testando receita para fazer um bolo sem farinha de trigo, fora o de milho, mas que fosse iguais aos nossos. Por exemplo, nosso bolo de laranja, nosso bolo de cenoura, nosso bolo de maçã, com canela. Enfim, eu queria os nossos bolos tradicionais, nosso bolo de verdade, sem farinha de trigo também. E aí nós fomos testando uma infinidade de combinações. E se substituir por farinha de arroz, eu percebi, e meus clientes perceberam também, que você sente aquele, eles falam retrogosto, residual, aquele gostinho lá no fundo de farinha de arroz. Impressão ou não, a gente tem essa percepção. Então, simplesmente trocar a farinha de trigo por farinha de arroz, dependendo do seu cliente, ele vai sentir a diferença. E aquele bolo seu que era tudo diferencial, acaba indo para água abaixo, tá? Então,
eu não aconselho fazer essa troca. Existem outras formas. E na nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, eu vou falar para vocês como é que a gente faz o bolo sem farinha de trigo, tá? Um outro quesito muito interessante que o pessoal fala, existe aquelas farinhas com fermento. Eu posso usar aquela farinha com fermento? Eu particularmente não gosto, e como o intuito aqui é passar a minha experiência, aonde eu errei, aonde eu acertei, compartilhar com vocês, o que eu achei é assim: dependendo da composição do teu bolo, você vai precisar de uma quantidade de fermento ou outra quantidade de fermento. Simples. Então, dependendo do bolo, você vai usar 5 gramas, 10 gramas, 18 gramas, 20 gramas de fermento. Então, um bolo que já vem com farinha e fermento, como é que você vai fazer essa equalização? Então, nós não tivemos resultados tão bons, com o bolo. Por isso que nós adotamos usar a farinha de trigo simples, pura, sem fermento. Por quê? Porque eu tenho oscilação na quantidade de fermento dos meus produtos, tá? Como eu já mostrei em outros lugares, vou até mostrar uma foto aqui, daqui a pouco eu coloco para vocês, um bolo nosso de um concorrente. Então, o bolo não basta ser gostoso, ele tem que parecer gostoso. Olha a foto aqui, bolo A e bolo B, qual você escolhe? Lembrando, não basta ser gostoso, tem que parecer gostoso. E olha o formato, olha como é que o nosso bolo aparece, tá? Então fica a dica aí dessa farinha de trigo já com o fermento. Uma outra coisa que a gente costuma falar aqui é sobre como é que eu guardo a farinha. Então, se eu guardei a farinha, peneirei ela, coloquei ela no pote e deixei ela fechada, mas já está peneirada, eu preciso usar toda vez? É bom você peneirar ela toda vez que você for utilizar, tá? Por causa da questão da umidade, ela pode deixar a farinha mais empelotada, ela mais juntinha, mesmo parecendo que está bem soltinha. Quando você vai misturar o bolo depois numa vasilha, se ela tiver já meio grudadinha, você vai ter que ficar batendo mais. Se você bate mais, se você mexe mais, ele pode ficar mais duro, mais solado. Ele não fica tão bom o nosso bolo, tá?